Então, é bem por aí. Todo ensinamento ele tem que ter uma base. Todo ensinamento, entendeu? E Deus ele começou a tratar a base dele lá de Gênesis. Ele começou a tratar a base dele lá. Ele vem tratando a base, falando a respeito do homem, né? Como que o homem é, como que o homem procede, o homem vivendo um entendimento muito carnal, um entendimento muito eu, entendeu? Muito humano. E dentro desse egoísmo do homem, o homem, ele se acha, irmãos, ele se acha capaz de ser melhor que os outros, ele se acha capaz de julgar os outros, ele se acha capaz de condenar o outro. Então, a salvação do homem foi quando Deus ofereceu a cruz de Cristo. Essa foi a salvação. Então, essa é a base para a nossa mensagem, para o nosso entendimento, para a nossa formação como filho de Deus. A base é a cruz, entendeu? Então, existe um povo antes da cruz, que é o entendimento, tá? Esse povo significa um entendimento, esse povo significa uma cultura, uma religião antes da cruz, um entendimento antes da cruz, uma visão antes da cruz, tá? Uma posição antes da cruz. E existe um povo depois da cruz, que é diferente, tá? Então, para que a gente possa, para que nós possamos aqui revelar a graça, nós temos que assumir uma posição totalmente, não parcialmente, mas totalmente depois da cruz, entendeu? Então, se você entender que ainda te falta alguma coisa, como que você assume uma vida espiritual faltando para você alguma coisa? Você não consegue assumir, entendeu? Se você é um tipo de pessoa que entende assim, olha, tem coisa em aberto ainda que a gente não sabe. Tem coisa em aberto que a gente não sabe. Eu vejo muitos irmãos falarem isso, tá? Por que que a gente não... Por que que eu não sei essa coisa que está em aberto? Onde está o problema, então? O problema está em que Deus não revelou o que está em aberto ou que eu não entendi o que está aberto? Qual que é o problema? Então, são coisas que a gente precisa pontuar, entendeu? Porque a base da nossa vida, irmãos, a base da nossa vida é você entender a revelação. Qual foi a revelação de Deus que faltava, que esteve oculto durante muito tempo, que esteve oculta diante dos homens, e que os homens não entenderam, e que o apóstolo Paulo revela esse mistério que esteve oculto, tá? Esse mistério que esteve oculto. Se ele esteve oculto e o Paulo revelou ele, então ele já não está mais oculto, entendeu? Então, isso tudo, será que de fato é uma realidade para mim? Entendeu? Isso de fato é uma realidade para mim? Ou não? Então, isso aí são questões que a gente precisa entender. Isso aí é ponto de entendimento. Isso aí é visão, tá, irmãos? É visão. Então, a questão os irmãos discutem bastante. Pouca coisa que eu vi no grupo como que vai ser lá no céu? Como que vai ser lá no céu? Será que lá no céu eu vou chegar lá, eu vou ser um indivíduo lá, a irmã Creuza vai ser um outro indivíduo, o Paulo vai ser um outro indivíduo, eu vou conversar com o irmão Valdecir. Então, essa é a visão das pessoas, né? Elas entendem assim. Não é esse o entendimento que as pessoas... Então, tá, mas se eu for um indivíduo lá, eu vou receber um corpo, né? Eu vou ser um indivíduo lá. E aí vai ter um governo sobre mim, eu vou ter que obedecer alguma coisa, eu vou ter que estar debaixo de um governo lá. Então, são questões que as pessoas elas buscam esse entendimento, buscam essa compreensão. Como que é o governo aqui hoje, irmão? Como que é hoje? Tá? Como que você vive hoje o seu relacionamento com teu pai, com teu Deus? Como que funciona ele aqui hoje? Então, isso é uma coisa para a gente meditar. Primeira vez que a Bíblia fala que os homens quiseram matar Jesus foi porque eles ouviram o quê? Do sacerdote. Eles ouviram que a meta de Jesus era transformar toda a humanidade em uma só família. Quando eles ouviram isso, eles falaram assim: vocês não estão entendendo que é muito melhor para vocês a morte de um único homem para salvar toda a humanidade do que a humanidade se perder? Vocês não estão entendendo isso? Você pode pegar lá em João capítulo 11 que você vai ler isso aí. Vocês têm que entender isso.
que Jesus está propondo para nós, isso foi o próprio Deus que falou na boca do Caifás, né, que ele era o sacerdote daquele ano. Então, vocês têm que entender isso. Ele não veio só para esse povo. Ele diz assim, ele veio para esse povo, mas também para outro povo. Tá? Então, são coisas que, sim, que você tem que começar a pontuar, irmão. Você tem que olhar para a Bíblia e ver, não, o que está em aberto? Vamos que está em aberto? Vamos ver, porque eu não estou entendendo, porque Deus, ele já me fez completo. Não é para estar mais nada em aberto, entendeu? Ele já me fez completo. A questão é a questão do homossexualismo. Os irmãos estavam falando hoje, tá? A questão do homossexualismo. Como que funciona isso? Como que funciona? Tá, aí eu fico olhando essa questão fora de mim. A questão fora de mim é o reino de Deus? Qualquer questão que tiver fora de mim é o reino de Deus, irmãos? E por que a gente discute tanto as questões que estão fora de mim? Por que a gente discute tanto isso? Por que eu me interesso tanto por aquilo que está fora de mim? Eu tenho como controlar o que está fora de mim? Jesus, ele fala que o reino está onde? O reino de Deus está onde? Dentro de mim. Dentro de mim. Então, irmãos, se Jesus falou a verdade, eu tenho que viver uma vida a partir desse entendimento. Que o reino de Deus está dentro de mim. Então, quem que tem que mudar, se tiver que mudar alguma coisa, é o gay que está lá fora, é a lésbica que está lá fora, ou isso tem que ser mudado aonde? Entendeu? O reino está dentro de mim. Tem uma cruz diante de mim. Isso é reino, irmãos. Isso é real. Tem uma cruz diante de mim. O que eu vou fazer com essa cruz? Eu vou crucificar o errado? Eu vou crucificar os errados, aqueles que eu acho que são errados? Se tem uma cruz diante de mim, para que Deus coloca uma cruz diante de mim? Que é o homem coletivo, esse homem em formação. Por que tem uma cruz diante de mim? É para que eu assuma a cruz de Cristo. Vocês já perceberam que na própria mensagem bíblica, tem muitas passagens que falam de Jesus Cristo e tem outras que falam de Cristo Jesus? Vocês já perceberam isso aí? Será que tem diferença na colocação de Jesus Cristo e de Cristo Jesus? Então, o Filho de Deus, ele é formado na cruz, tá, irmão? A cruz forma o Filho de Deus. A cruz é a formação do Filho. Porque até a cruz, ali estava a humanidade. Ali foi morto o Jesus na cruz. Mas o Cristo se revelou a partir da morte de Jesus. Então, se você pegar, por exemplo, a revelação de Salmos de Davi, ele vai falar assim, olha, este é meu filho, eu hoje te formei. Então, esse filho ele foi formado onde? Na cruz. O filho do homem, ele foi formado no ventre. O filho de Deus, ele é formado na cruz. Por que é a partir da cruz? Porque é a partir da morte do filho do homem que vem à existência o filho de Deus, que vem à tona o filho de Deus, ele se revela. Mas isso tudo está fora de mim? Eu posso olhar, por exemplo, para o irmão Paulo e falar assim, não, o irmão Paulo tem atitudes de um filho de Deus. E a irmã Marilza tem uma atitude do filho do diabo. Eu posso falar isso? Mas é isso que a gente faz. Eu tenho que olhar para quem? Para saber o tipo de divisão, de atitude, de vida. Tem que olhar para mim, irmãos. O mundo, meu mundo com Deus, ele está dentro de mim. Ah, mas e aí o pessoa que está lá fora fazendo o que é errado? Eu tenho que mudar a vida dela. Não, você tem que mudar a sua. É a sua. Em relação a ela, em relação à sociedade, em relação à sua comunidade, em relação à sua igreja, se você frequenta a igreja, em relação ao seu grupo de conversa, seu grupo de WhatsApp. É você que tem que ser mudado. E a partir da hora que você entende, você revela o que você entende.